Então vamos lá. Então, queria dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nesse webinar, sendo realizado em conjunto aqui com a Java Trade, com a presença do Adilson, e também pela Logcomex. Então, vou fazer uma breve apresentação minha, o Adilson depois passa a palavra para que ele possa se apresentar. Então, eu sou o Nikelson, né? Eu trabalho aqui na Logcomex vão fazer 2 anos agora, dia 14. Sou Customer Success aqui dentro e trabalho aí à frente, né, com os clientes. Já estive lá visitando a Java, batendo um papo com a Dilson presencialmente, conhecendo toda a estrutura de vocês, o que foi bem bacana. Tenho uma vivência aí no comércio exterior, profissionalmente. Trabalhei também com parte de despacho, na parte de importações. E vamos aí hoje ter esse bate-papo, né, aprender muito com a Dilson aqui, aproveitar um pouco para explorar esses conhecimentos e ter uma grande aula aqui a respeito de alguns temas relacionados a importações, benefícios fiscais, e aí por diante a gente vai desenvolvendo dentro dos próximos minutos, horas, vamos ver, né, o quanto tempo tem. Já adianto para as pessoas que estão nos acompanhando, né, que quiserem fazer perguntas, eu estou acompanhando aqui o chat ali do YouTube, então podem fazer perguntas ali que eu vou repassando para o Adilson e ele vai compartilhando os conhecimentos dele a respeito desses questionamentos, né, na medida do possível aqui do tempo. Então, só mandar ali um oi, já testando aqui a questão do chat do YouTube. O pessoal da equipe do CS, né, daqui da empresa, está pedindo para mandar um oi para todos. Então, aqueles que estão nos acompanhando do time do CS, uma boa tarde, um oi para todo mundo. E, Adilson, a palavra é sua, pode se apresentar, e aí a gente já inicia com o nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Estão me escutando bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Logcomex, ao Nick, por a parceria e pela oportunidade da gente estar batendo esse papo hoje. Falando um pouquinho da minha pessoa, para depois falar um pouco da Java, eu tenho 45 anos, eu sou do interior de São Paulo. Na verdade, eu sou cigano, né? Sou do Brasil. Nasci em São Paulo, morei em Minas, morei na Venezuela, morei no Panamá e acabei amarrando, na minha atualidade, a vida aqui em Santa Catarina. Trabalho há 25 anos, desde 95. Né? Desses 25 anos de trabalho, 15 anos eu trabalhei no mundo corporativo e 10 anos como empresário. Nesses 15 anos no mundo corporativo, eu passei por 2 multinacionais, a Loctite, que depois foi comprada pela Henkel, e a Procter & Gamble, mais conhecida como P&G, no qual eu investi 13 anos da minha carreira nessa empresa, que é uma empresa maravilhosa, assim, grandes amigos que eu fiz lá, grandes aprendizados, e acabou que em 2010 eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, morava no Panamá na época, para buscar essa vida empreendedora. E acabou que nos últimos 10 anos eu passei a maior parte da minha vida empreendendo na área do comércio internacional e da área tributária, né, principalmente empresarial. Então, hoje, os nossos negócios estão focados nesses 2 pilares, tanto na área tributária quanto na área do comércio internacional. E a Java é uma empresa que nasceu em 2011, com pouco menos de 10 anos, ela vem crescendo muito aceleradamente no mercado. Ela tem um foco específico na importação por conta e ordem, tem assessoria aduaneira, tem outras frentes, mas o principal é a importação por conta e ordem. E hoje a gente conseguiu colocar a Java entre as maiores tradings do Brasil, né? Então, é uma satisfação. A equipe que trabalha conosco aqui é uma equipe muito competente. E agora vamos falar do que interessa, que é dos temas que eu propus a discutir. Então, passo a palavra para você, Nick. Então, aproveitando, né, Adilson, o gancho aí de toda essa explanação a respeito do seu currículo, né? A gente sabe que é um profissional de extremo gabarito, né, de extremo conhecimento. Eu lembro do bate-papo que a gente teve presencialmente aí, quando eu estive visitando a Java. E se eu puder iniciar esse bate-papo, né, comentando para a gente um pouco, falando um pouco a respeito das diferentes formas de importar no Brasil, né? Quais os modelos de importação, as formas que nós temos de importação, né, e como elas se diferenciam, e nos banhar com o seu conhecimento a respeito desse assunto. Legal.
Vamos lá. No Brasil, a gente tem, legalmente, 3 formas de importar, né, que as empresas podem importar. A primeira e a mais conhecida é a importação direta, né, que uma empresa simplesmente obtém as licenças para importar, vai lá fora do Brasil, procura fornecedores do produto que está querendo importar para o Brasil, negocia com esse exportador fora do Brasil, contrata o frete internacional para trazer mercadoria para o Brasil, pode ser diretamente ou através de terceiros, por exemplo, um agente de cargas, fecha o câmbio, que é pagar o exportador lá através de um fechamento de câmbio, traz a mercadoria, faz todo o procedimento aduaneiro de nacionalização da mercadoria, paga os impostos de nacionalização, de desembaraço aduaneiro no Brasil, põe no seu estoque. Né? A partir desse momento que ele pôs no seu estoque, essa empresa vai ter 4 possibilidades do que fazer com aquela mercadoria. Primeira é usar, uso-consumo, né? Pegar o produto e lavar o chão. Né? Então, essa é uma das possibilidades de uso da mercadoria. A segunda é colocar no seu ativo imobilizado. Eu comprei um computador, que é esse que eu estou utilizando aqui, importei ele e coloquei no meu ativo. Né? Terceira possibilidade é utilizar como um insumo no processo produtivo. Né? Então, eu comprei grânulos de plástico e construí uma peça de plástico aqui na minha indústria. Né? E a última possibilidade é a revenda. Eu importei um produto, importei uma caneta, peguei essa caneta, pus no meu estoque e depois eu revendi ela. Né? Essas são as 4 possibilidades dentro da importação própria. Existem outras 2 possibilidades de importação através de uma importação direta, no qual essa empresa, ao invés de fazer tudo isso sozinha, ela contrata uma outra empresa, normalmente conhecida no mercado como Trading Company, no qual é o nicho que hoje a Java se encontra, né? E outras empresas que trabalham nesse mesmo segmento que nós trabalhamos se encontram. Muito bem. Então, nessa modalidade de importação direta, a empresa que quer importar, ao invés de fazer todo esse trâmite, contrata uma trading, uma empresa importadora, e essa empresa que está contratando a trading, ela vai ter 2 opções de importação direta. Tá? Vamos primeiro para a modalidade de importação por conta e ordem, tá? Que é a mais próxima da importação direta. Essa empresa que está contratando uma trade, ela continua procurando fornecedores fora do Brasil, continua negociando com os exportadores, continua fechando os pedidos. Só que ao invés dela realizar a importação, ela contrata uma trading que vai realizar essa importação por sua conta e ordem. Né? Então, é uma importação muito próxima à importação própria, essa primeira modalidade de importação direta, importação por conta e ordem. Qual que é o papel da trading? Simplesmente realizar a importação em nome do adquirente, que é a empresa que contratou a trading. A empresa contratante, o adquirente, ela continua negociando com o exportador, continua fechando o câmbio, pagando o exportador, ela que antecipa todos os recursos financeiros para que seja feita a nacionalização do produto. Né? Mas quem faz a nacionalização dos produtos é a trading, contratada para isso. Tá? Tem uma segunda modalidade de importação indireta, a importação por encomenda. A diferença da importação por conta e ordem para a importação por encomenda reside principalmente no papel da trade, né? No papel da empresa que foi contratada para realizar essa importação. Ao invés de simplesmente essa empresa importar em seu nome, ela vai procurar um fornecedor em seu nome. Né? Então, eu que estou contratando uma trade, eu falo, quero uma caneta assim, branca, com essa especificação, quero que você procure no mercado internacional uma caneta dessa especificação com preço target de X. E a trading vai procurar exportadores, vai negociar com os exportadores, vai realizar essa negociação, fechar o pedido, pagar o exportador, trazer para o Brasil, nacionalizar e depois vai vender para um destino pré-determinado, que ela quer ter aquela empresa que contratou a trading para fazer essa importação.
Essa empresa que contratou a trading, nesta modalidade de importação, é conhecida como encomendante. E a trading é conhecida como trading, como importadora, né? Então, a diferença entre importação indireta, chamada encomenda, versus importação indireta, chamada conta e ordem, é o papel que a trading tem na importação. Na conta e ordem, a trading simplesmente realiza um serviço de importação em nome de um adquirente. Na importação por encomenda, a trading compra uma mercadoria no mercado internacional, tem toda a responsabilidade, controle de qualidade e tudo mais, e depois vende para a empresa que contratou, né? É uma importação por encomenda, essa segunda modalidade. Essas duas modalidades de importação direta estão amparadas pela Instrução Normativa 1861, que é de 2018. Tá? É importante a gente notar um ponto extremamente relevante de uma mudança que teve há pouco tempo atrás, ainda em 2020, através da IN 1937. O que essa IN 1937 trouxe de mudança nessa importação direta, né? Antes dessa IN 1937, ou seja, até 2019, a empresa que contrata uma trading para fazer importação por conta e ordem tem que bancar toda a operação. O dinheiro tem que ser dela. A trading não pode financiar a importação. Na encomenda, a trading tem que financiar a importação e o encomendante não pode antecipar o dinheiro. Então, só tinha os dois extremos. Ou a trading financia tudo, ou o encomendante ou o contratante da importação financia tudo. A IN 1937, ela trouxe uma flexibilização que acontecia de maneira velada no mercado para que o encomendante pudesse antecipar os recursos. Ou seja, agora, tanto na importação por conta e ordem quanto na importação por encomenda, pode haver recursos da empresa que contrata trading antecipados, mesmo antes de fechar o câmbio, mesmo antes de pagar o exportador, mesmo antes de faturar o produto no Brasil. E isso aproxima muito as duas importações, mas ainda tem uma diferença muito grande, que é a encomenda, a trading compra a mercadoria e vende para o encomendante. Na conta e ordem, quem compra a mercadoria é o adquirente, a trading só realiza a importação. E a diferença material é a negociação com o exportador. E isso não se pode confundir. Porque lá na frente, depois de uma decisão do STF, eu vou comentar o risco que existe em se confundir essas duas modalidades de importação, pode estar sujeito a futuras autuações junto aos envolvidos nessas operações, tá? Muito bem. Falada dessa diferença, o último ponto que eu queria colocar sobre as diferentes modalidades de importação é que tanto na importação própria, quanto na importação por encomenda, quanto na importação por conta e ordem, todas as empresas envolvidas estão equiparadas à indústria. Ou seja, na importação própria, eu vou lá, importo e trago um produto, eu sou equiparado à indústria, né, para fins de tributação de IPI. Na importação por encomenda, tanto a trading quanto o encomendante estão equiparados à indústria. Na importação por conta e ordem, tanto a trading quanto o adquirente estão equiparados à indústria. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso num dos temas que a gente tem planejado para conversar hoje. Bacana. Com relação à importação, né, a Receita, ela sempre vai coordenar isso, vai fiscalizar, tributar e tudo mais. Existe, né, o radar, que é a necessidade de ter um registro na Receita para fazer essas importações. O radar, ele é necessário para todas essas modalidades? Todas essas empresas precisam ter o radar para fazer essas importações? Qual que é as diferenciações entre elas com relação à obrigatoriedade de se ter o radar? Todas as modalidades de importação exigem das empresas participantes da importação o radar. Então, é até complicado você tentar traduzir para o inglês, porque o radar nada mais é uma licença que a empresa tem para importar, né? Ou seja, a Receita Federal habilita no Siscomex, que é o sistema de importação da Receita Federal, no sistema do comércio internacional da Receita Federal, aquela empresa a importar e exportar, né? Então, qualquer empresa
que vai trabalhar com importação precisa estar habilitada no radar, precisa ter essa licença. Na verdade, a Receita Federal vai medir duas coisas: sua capacidade financeira e sua capacidade operacional. Tá? Se você não tiver capacidade operacional ou não demonstrar capacidade financeira para trabalhar no comércio internacional, você não vai ter o deferimento ou a concessão desse radar. Existem 3 tipos de radares, né? O radar expresso, que você simplesmente entra no site da Receita Federal, junta algumas coisas lá, pede o radar e sai no mesmo dia, sai automaticamente. Tá? Tem o radar limitado e o radar ilimitado. Tá? Esses dois últimos radares aí, você precisa fazer uma juntada de documentos, entregar para a Receita Federal, para que a Receita Federal faça a análise, e depois de até 10 dias, a Receita Federal ou vai fazer a concessão do radar, que é o deferimento do radar, ou vai te intimar a entregar alguns documentos ou esclarecer alguns pontos que não estão claros nos documentos juntados para a Receita Federal. Então, na importação própria, a empresa que vai importar precisa de radar. Na importação por conta e ordem, a empresa que vai importar, que é a trading, e a empresa contratante da importação, que é o adquirente, precisam do radar. Na importação por encomenda, tanto o encomendante quanto a trading precisa do radar. Tá? Então, não tem como fazer importação formal, legal, no Brasil, sem radar. Então, todos os envolvidos no processo de importação, empresas que estejam envolvidas, vai ser necessário o radar. Né? E quais são as alternativas das empresas que não possuem um radar, mas que querem importar? Né? Quais as saídas legais que eles têm hoje? Aí é que começam os problemas, né? Então, muita gente no mercado acaba vendendo o jeitinho. Não, acho que eu resolvo isso daqui. Daí que um amigo meu, um vizinho meu, o meu parceiro aqui importa para você e te vende. Não pode, isso é crime. Isso está previsto na Instrução Normativa 228 de 2002, pode ser enquadrado na Instrução Normativa 1169 de 2011. A diferença entre as duas é que a primeira vai fazer uma investigação completa na empresa, e a empresa está ferrada se for pega, e a 1169 vai fazer a investigação só naquele processo de importação. Mas se você estiver envolvido em uma situação que você está participando de uma importação, né, como encomendante, né, está pedindo para alguém importar em seu nome, mas você não aparece nas DIs, nas declarações de importação, nem nos documentos de importação, e é uma importação onde você não aparece, mas é uma encomenda, um pedido seu para importação, isso é uma interposição fraudulenta, você está ocultando o real adquirente da importação. E isso, muitas vezes, acontece sem nem o empresário saber. Muita gente não conhece desse tema, né? E vai pela facilidade. Não precisa tirar radar não, daí que eu importo para você e te vendo. Né? E muitas vezes, tirar o radar é muito simples. O principal problema que as empresas enfrentam para tirar o radar são problemas contábeis, uma contabilidade mal feita. Né? O principal problema para indeferimento do radar é quando você não tem integralização do capital social. Você vai lá abrir uma empresa, você tem que falar, meu capital social é disso, X, 100 mil reais. Daí você coloca lá no papel que o capital social da empresa é de 100 mil reais, só que você não tira o dinheiro do bolso e põe 100 mil reais na conta da empresa. É o principal problema esse. E quando, é pior, né? Quando você registra sua empresa, abre a empresa com capital social de 100 mil reais, e você pega dinheiro de terceiros lá e deposita na conta da empresa. Aí, cara, é problema total. Então, se você tiver uma empresa redonda, né, não tem problema, muito fácil tirar o radar. E se você não tiver redondo, arredonde, mas não cometa ilegalidade. Isso tem implicações penais também para os envolvidos, tá? É só contar um caso interessante, né? Muitas empresas, inclusive, têm radar, poderia fazer a operação legal, mas acabam fazendo a operação ilegal sem nem saber. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma fábrica aqui de enlatados, beleza? E eu compro do NIC, que é uma empresa fornecedora minha, as latas já com o logo da minha marca. Minha marca tem um sol lá no enlatado.
E essa marca é registrada na NPI e tudo mais. E o Nick já me vende essa lata, eu ponho no meu processo produtivo, ponho os produtos lá dentro, embalo, fecho e vendo. Eu compro de você aqui no Brasil. Você me fatura, te pago, peguei e tudo mais. Porém, essa lata que você me vende é importada. E ela já vem com esse sol desenhado na lata, lá de fora. Então, essa, na verdade, é uma importação não própria, não devia ser uma importação própria do Nick. Deveria ser uma importação o quê? Por encomenda, do Nick para mim. Só que muita gente não sabe e faz errado, e até agora deu sorte, não teve problema. Só que isso pode configurar a ocultação do real adquirente. Pena, perdimento. Do quê? Da mercadoria importada. Ah, mas já tirei do porto. Beleza, vai ter a multa do valor aduaneiro. O valor que você pagou na mercadoria é o valor da multa. E se você está fazendo isso durante 5 anos, que é o prazo prescricional, você vai pagar sobre 5 anos de importação errada que você fez. E vai responder criminalmente por fraude. Né? Então, é um perigo muito grande você ter realizar a importação sem estar formalmente registrado na Receita Federal com radar regular. Entendeu? Sim, bacana. Superadas essas questões, né? Acho que já ficou bem claro para todo mundo as diferenças de importações, as formas de importar, onde é legal, onde é ilegal. Né? A gente pode, acho que, dar um passo a seguir e trabalhar de um tema que está diretamente ligado à importação e que, acredito eu, né, pelo menos para mim, sempre foi um dos temas mais complexos, né, para se entender, que é a parte tributária do nosso país. Então, em cima de importações, a gente sabe que temos várias questões, né, de imposto, de tributação, II, IPI, COFINS e N outros impostos. Né? Mas também sabemos que dentro disso, né, conhecendo bem, dominando o assunto, dominando esse conhecimento, é possível a gente reduzir custos em cima do processo de importação, trabalhando esses pontos, né, a parte de tributação e afins. Quais seriam as alternativas hoje, Adilson, das empresas para poderem reduzir esses custos dentro desse, mais voltado para essa parte de benefícios fiscais, nas questões tributárias, e se você puder contar um pouco para nós aí, compartilhar um pouco do seu conhecimento a respeito. Legal. Vamos lá. Existem diversas opções de reduções tributárias na importação, né? Começando no imposto de importação, que pode ter um incentivo no próprio II, através de um ex-tarifário, quando você não tem uma mercadoria similar ou idêntica daquela que está sendo importada. Então, é um processo administrativo que você pode trabalhar para um determinado produto, tá? Então, aquele produto vai ter um incentivo relativo ao imposto de importação. Não tem nada a ver com as empresas que estão envolvidas ou com os estados que estão envolvidos naquela importação, para o produto. Então, o imposto de importação é uma possibilidade, tá? Então, eu vou deixar isso de fora, porque isso é um processo administrativo e que vale para qualquer um que for importar aquele determinado produto que se enquadre naquele ex-tarifário, tá? Especificamente, não ligados aos produtos, e sim às tributações normais, a gente tem 2 grandes tributos que podem ser trabalhados, né, para a redução dos custos na importação. O ICMS, que é um tributo estadual, e o IPI, que é um tributo federal. Eu vou contar um pouco da história do ICMS e depois a gente pode pular para a história do IPI. Uhum. O ICMS, por ser um tributo estadual, ele pode ser alvo de benefícios fiscais, né? E alguns estados, historicamente, concedem benefícios fiscais para importação, reduzindo o seu ICMS no desembaraço aduaneiro, ou reduzindo o ICMS na operação subsequente ao desembaraço aduaneiro, na saída subsequente ao desembaraço aduaneiro. Né? Então, existem diversos benefícios relativos a isso. Até 2017, existia uma discussão muito grande, não só com os benefícios de ICMS ligados à importação, mas aos benefícios de ICMS ligados à industrialização, ao benefício atacadista, a vários outros benefícios que eram concedidos por diversos estados. Por quê? Porque até então era necessário você ter 100% de aprovação no CONFAS para conceder um benefício fiscal, né? E era muito difícil
né, você ter 100% dos estados concordando com um determinado estado, abrindo um benefício fiscal para atrair alguma indústria, alguma importadora, algum atacadista do seu estado. Então, o que acontecia até 2017? Unilateralmente, o estado falava, quer saber? Vou conceder um benefício fiscal aqui para quem instalar uma fábrica aqui no meu estado, ou para quem realizar a importação, ou para quem cumprir os critérios X, Y, Z no mercado atacadista. Então, esses benefícios fiscais sempre existiram e sempre foram alvo de uma insegurança jurídica muito grande. Em 2017, veio a Lei Complementar 160, que convalidou todos os benefícios fiscais concedidos unilateralmente até então, né? E colocou um prazo que varia de benefício para benefício, no qual eles deveriam ser extintos, né? Ser eliminados dos estados, né? E essa Lei Complementar 160, ela veio a ser regulada pelo Convênio 190, também de 2017. Então, a questão da concessão do benefício fiscal de ICMS, a legalidade, a segurança jurídica, está superada, né? Por todos os estados que cumpriram o que estava disposto no Convênio 190, né? Então, existe, sim, incentivos fiscais de ICMS legais, com segurança jurídica, que determinados estados concedem para que a importação seja realizada através de contribuintes desses estados. Tá? Pulando agora para o outro tributo, que na verdade é o IPI, né? Não é um benefício fiscal. Nesse caso, a matéria discutindo a aplicação do IPI na importação é uma matéria judicial, que se discute. Lembra, Nick, no começo da apresentação que eu falei da diferença de modalidades de importação entre importação própria, por encomenda, por compra e ordem? Todas essas empresas que participam da importação, tanto o encomendante, adquirente, importador, eles são equiparados à indústria? O que significa isso? Significa que depois que você importou a mercadoria na sua saída subsequente, você deve destacar o IPI na sua nota fiscal de saída. Isso é equiparação à indústria. É equiparado à indústria, segundo a Receita Federal. O regulamento do IPI equipara essas empresas à indústria. Existe uma ação judicial, que ela não é nova, tem alguns anos, que desafia a constitucionalidade da cobrança do IPI na saída subsequente à importação que não teve nenhum processo produtivo ou nenhum processo industrial no Brasil. Então, esta demanda judicial, que muitas empresas já ingressaram, questionando a cobrança do IPI na saída subsequente à importação, é o que está relacionado ao pagamento ou incidência ou não do IPI na saída subsequente à importação. E essa ação judicial, ela teve um caso, que foi pensado pelo STF em 2016, que entrou em repercussão geral. O que é repercussão geral? É um processo judicial, que o STF vai julgar, e a partir daquele julgamento que for decidido lá, vai ser aplicado em todos os outros julgamentos. E esse caso é o caso da Polividros, que é um cliente aqui de Santa Catarina, que iniciou o plenário virtual na sexta-feira passada, dia 5, e vai encerrar o plenário virtual dia 15. Até ontem, só tinha o voto do relator, que é o Marco Aurélio Melo, julgando favorável a Polividros, né? Mas ainda tem muitos votos para acontecer até o dia 15, então ainda é uma incógnita essa questão da tributação do IPI, da constitucionalidade da tributação do IPI na saída subsequente da importação, que não tenha um processo produtivo no Brasil. Bacana. Você falou ali um pouco sobre benefícios fiscais de estados, né? Estados que se adequam ali ao convênio 190. São todos os estados hoje brasileiros que contam com esse benefício. Eu sei que Santa Catarina tem, né, pela prática de trabalho aqui, dentro da LOG, vários clientes de Santa Catarina, mas existem outros estados, todos os estados brasileiros, como que se define isso hoje em dia? Nick, todos os estados brasileiros têm benefício fiscal.
Essa é uma verdade. Só que cada um incentiva uma área diferente de acordo com o seu planejamento estratégico. Né? Uhum. Especificamente na importação, existem estados que já têm história de benefício fiscal. Tá? Os estados mais antigos, com mais história de benefício fiscal, são o Espírito Santo e Santa Catarina. Porém, existem outros estados que também apresentam benefício fiscal. Né? Então, tem o caso do estado de Pernambuco, que tem um benefício de importação muito similar ao de Santa Catarina. Tem o estado de Rondônia, que tem um benefício fiscal um pouco diferente. E tem o caso de Alagoas, que as pessoas falam coloquialmente que é um benefício fiscal, mas na verdade é um benefício financeiro. Que o resultado prático é muito similar ao benefício fiscal. Né? Então, você compra, no caso de Alagoas, precatórios com deságio e acaba pagando o ICMS da importação com esses precatórios e tem um diferimento parcial. Mas, basicamente, esses 5 estados que eu citei, Alagoas, Rondônia, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina, apresentam benefícios fiscais de importação. Que, numa situação generalizada, eles apresentam 2 mecanismos. Tá? Um diferimento parcial, ou seja, ele reduz a alíquota na importação. Casos gerais, eu não vou entrar em casos específicos, como produtos da lista Canex e outras situações específicas, tá? De uma maneira geral. De uma alíquota interna, que nos estados do Brasil variam de 17% a 19%, vamos considerar na média 18%, então sai de uma alíquota interna de 18% para uma alíquota de 4%. Então, existe um diferimento parcial. Não é que o estado dá de desconto esses 14%. É que a alíquota simplesmente deixa de ser 18, 17, 18, 19 e passa a ser 4, aquela alíquota formal da importação. Esse é um diferimento parcial. Muita gente conhece como exoneração. Né? Uhum. Existe crédito presumido, simplesmente diminui a alíquota. Aí dentro dessa alíquota de 4, os estados aí sim dão crédito presumido. O que é o crédito presumido? É o desconto, é o presente que o Estado dá, é aquele crédito que o Estado te dá, mas não te cobra. Né? Então, tem um pedaço desses 4% que o Estado dá de benefício fiscal. E aí a trading, que normalmente são as empresas que operam nesses estados e que têm esses benefícios fiscais, por exemplo, no caso da Java, a gente tem a matriz em Santa Catarina, tem filial em Espírito Santo, filial em Pernambuco, filial em Rondônia. A trading, ela tem esse crédito presumido, esse desconto que o Estado dá dos 4%. E qual que é a operação que normalmente é feita na importação por conta e ordem? A trading repassa parte desse desconto para o seu cliente. Né? Então, você tem 2 reduções. A redução do ICMS, que sai de 18 para 4, e um pedaço do ganho financeiro líquido, que a trading normalmente negocia com o seu cliente. Entendeu? Uhum. Então, basicamente, esses são os benefícios fiscais de importação, no caso do ICMS. Bacana. Antes da gente continuar falando sobre, se você me permitir, claro, sobre a questão dos benefícios fiscais e dos impostos e de incidência, eu quero te questionar a respeito de algo que saiu do STF mês passado, a respeito do ICMS. Mas a gente teve 2 perguntas que vieram ali no chat. Deixa eu pegar aqui. E aí já tem mais uma ali. Mas voltando no primeiro tópico a respeito das modalidades de importação, o André Riva ele questionou: para fins de volume de importação na operação por conta e ordem e por encomenda, qual dos radares será considerado pela Receita Federal Brasileira? Da trading ou do encomendante adquirente, ou adquirente? Boa pergunta, né? Então, lembra que eu falei que existem 3 limites de radares, né? Uhum. O radar expresso, o radar limitado e o radar ilimitado. E ilimitado não tem limite. O expresso é até $150 mil por semestre. Desculpa, o limitado é até $150 mil por semestre. E o expresso é até $50 mil por semestre. Então, muitas empresas acabam se enquadrando ou no expresso ou no limitado. E aí tem que tomar cuidado, tem que controlar quanto está importando para não ficar com uma carga parada no porto, ou no aeroporto, ou na fronteira, e não ter radar, não ter saldo no radar para fazer a importação. E isso é um problema grave. Sim. Então, esse controle, ele tem que ser feito para as empresas que têm o radar expresso ou o radar limitado. Nas importações indiretas, na encomenda,
quando existe a importação por encomenda, é debitado o radar. Quem tem que ter limite no radar? Tanto o encomendante, que é o cliente que contratou a trading, quanto a trading. Ok? Então, ambas as empresas têm que ter saldo no radar para realizar a importação. Na importação por conta e ordem, somente a empresa que contratou a trading, ou seja, somente o adquirente. Não sei se eu respondi a dúvida dele. Obviamente, o importador tem que ter seu saldo no radar. Sim, espero que tenha respondido. Para mim ficou claro. Caso André tenha algum questionamento, pode mandar ali de novo no chat, a gente refaz aqui. A Gi Teixeira, ela fez um questionamento a respeito do radar. E acho que entra ali dentro desse sentido. O limite do radar será o da trading ou do adquirente, mas acho que você já abarcou ali na mesma resposta. Seguindo aqui, então, na parte das perguntas aqui, temos mais uma do Renato Garcia Campos. Ele questiona, aí acho que deixa eu só ver, a Receita Federal considerará a capacidade financeira da trading na operação por conta e ordem? Acredito que ele deve estar questionando no quesito do radar. O saldo do radar avaliado na importação por conta e ordem é do adquirente. Na importação por encomenda é tanto do encomendante quanto da trading. Tá. Só que a trading tem que ter radar, inclusive para operar por conta e ordem. Mas o saldo ali dessa limitação é das duas empresas. Bacana. Voltando agora, dando o link novamente para a parte de tributos ali, temos algumas perguntas. A Letícia Rezende, ela fala sobre benefícios fiscais. Ela pede para você comentar um pouco sobre benefícios fiscais para produtos referentes ao Covid-19 e se há possibilidade de prorrogação desses benefícios. Não sei se vai entrar um pouco dentro disso da decisão do STF, ou quer comentar isso agora? Deixa para depois. Eu vou comentar sobre essa decisão do Covid e aí já entro na questão do STF, tá? Que é um ponto bem controverso, né? A questão do Covid é bem simples, assim, ele acaba se enquadrando em reduções tarifárias gerais para os produtos. Então, independentemente de ser o importador A, B ou C, ou estar na importação direta por conta e ordem, encomenda, ou atuar pelo estado A, B, C, o incentivo é válido, né? E pode ser um incentivo federal para redução do imposto de importação, para redução do IPI, ou zerar o IPI, para zerar o PIS/COFINS. Então, são mecanismos que a União tem para facilitar, no caso dos produtos do Covid, inclusive para agilizar o desembaraço aduaneiro e a liberação das mercadorias. Existem vários elementos envolvendo o Covid, várias instruções e decretos, enfim, vários dispositivos legislativos para acelerar a liberação desses produtos, incentivar, reduzindo a taxação desses produtos, mas isso é relativo ao produto. Então, não se enquadra muito no tema de discussão das controvérsias entre os estados, entre as modalidades de importação e entre as decisões diferentes aí que alguns clientes, algumas empresas podem ter versus outras, né? Com relação ao STF, o que tem relacionado ao ICMS de importação, né? No dia 19 do mês passado, 19 de maio, foi publicado o tema 520, tá? Que teve repercussão geral no julgamento do STF. Foi um julgamento que não tinha muito a ver com importação por encomenda e importação por conta e ordem. Era um caso de uma empresa de São Paulo que importou e depois mandou para uma empresa em Minas fazer uma industrialização e recebeu de volta essa mercadoria, e os dois estados estavam questionando de quem que é o ICMS da importação desse caso. Tá? Não tinha nada a ver com importação indireta. Mas o STF utilizou deste caso para afirmar um entendimento que estava muito controverso há muitos anos, né? Todos os estados no Brasil querem o ICMS, né? Então, você passou pertinho da fronteira do estado, o estado já está falando, me dá aí, me paga, me deve. Então, o que aconteceu? Historicamente, a importação indireta tinha uma briga entre quem que é o estado que deveria receber o ICMS de importação. O estado de quem contratou a importadora, a trading, ou o estado da trading ou do importador. E durante anos existiam decisões diversas e não unificadas, né? Então, bem diversificadas essas decisões, sobre quem deveria receber o ICMS, qual que é o estado que deveria receber esse ICMS, né? Nesse julgamento do mês passado, o STF botou uma pedra em cima disso, né?
Então, na importação própria, não tem que se discutir ainda, o estado do importador, né? Na importação indireta, se for importação por encomenda, é o estado do importador, estado da trade. Se for uma importação por conta e ordem, é o estado do adquirente. Isso gerou uma confusão danada, né? Por quê? Porque até esta decisão, vários estados pleiteavam em conjunto o mesmo fato gerador, né? Então, o estado X falava, olha, o ICMS na importação por conta e ordem e na importação por encomenda é do importador. Está aqui no meu estado, então você tem que pagar o ICMS para mim. E o estado lá do cara que contratou, da empresa que contratou a trade, falava, não, o ICMS tem que ser para mim. E os dois cobravam. Uhum. Então, pelo menos agora, a gente tem o norte, tá? Quem que deve cobrar o ICMS no caso da importação indireta, né? No caso da importação por encomenda, é o estado do encomendante, né? A importação por conta e ordem é o estado do adquirente. Isso acabou com todas as discussões e controvérsias que existem no tema? Para mim, não. Para mim, isso daí só está começando. Por quê? Saiu uma reportagem do Valor Econômico, logo depois, um pouco antes da publicação do dia 19, tá? Uma semana antes, mais ou menos. E um dos estados nessa reportagem se manifestou, né? E tá tudo bem, mas eu vou analisar a encomenda também, porque pode ser que a encomenda não seja encomenda, seja um conta e ordem disfarçado, né? Então minha dica neste caso, né? Se possível, né? Independentemente de ser uma importação por encomenda ou ser uma importação por conta e ordem, estejam as duas partes dentro do mesmo estado, para evitar essa controvérsia. Ou seja, se eu sou encomendante, vou contratar uma trading para operar por encomenda para mim, tenta estar no estado que está concedendo aquele benefício junto com a trading, né? Se eu sou adquirente e vou importar por conta e ordem através de uma trading com benefício fiscal, esteja no mesmo estado da trading, né? Através da sua matriz, através de uma filial, mas esteja. Porque aí você não tem discussão, o estado das duas partes estão no mesmo lugar. É o mesmo estado, então você não vai ter problema de interpretação legislativa. Porque lembra que depois daquela instrução normativa que eu comentei para vocês, né, da instrução 1937, que alterou a instrução normativa 1861, que possibilitou a empresa que faz encomenda antecipar os recursos da importação para trade, as duas operações ficaram muito próximas. Então, para você operar por encomenda e falar, não, agora eu tô tranquilo, posso fazer a operação interestadual. Meu estado não vai questionar essa importação, porque eu estou operando por encomenda e não vai ter problema. Mas pensa numa situação hipotética. Aquelas ideias, né, que surgem das empresas que não tomam tanto cuidado. Eu importo há 10 anos com o mesmo fornecedor. Eu importo a mesma caneta branca há 10 anos desse fornecedor e pago 80 centavos de dólar. De repente, eu contrato o Nick para fazer uma encomenda para mim, que compra a mesma caneta branca, pelos mesmos 80 centavos, pelas mesmas condições comerciais, só que ele vai comprar essa caneta e vai me mandar para cá. E eu antecipei ainda o dinheiro para o Nick. Falei, Nick, ó, para você fechar o primeiro câmbio, estou aqui para você fechar o segundo câmbio, mas formalmente, na Commercial Invoice, no Packing List, no BL, na DI, é uma importação por encomenda. Você é o encomendante, você está comprando, tá, Nick? Você que está comprando. Cara, para o Estado falar para você, cara, isso aqui é uma importação por conta e ordem. Você que está negociando com o exportador e a trade que está fazendo importação para você. Mesmo que esteja moldada como encomenda, formalmente por uma encomenda, existe o risco de ser reclassificada por uma conta e ordem. Por isso que eu digo, é uma decisão importante essa do STF, né, que colocou os pingos nos is, quem que deve ser o Estado a receber o ICMS em cada modalidade de importação, mas eu não brincaria com fogo. Quer importar através de uma trade? Esteja no mesmo estado da trade. Não vai fazer uma operação interestadual, que é arriscado. Se for fazer uma operação interestadual, faça, mas faça direito. Seja uma encomenda faça uma encomenda que seja uma encomenda. Seja uma encomenda de verdade. Não faz de brincadeirinha, porque senão vai ter problema. Sem jeitinhos brasileiros.
Sem jeitinho. Não vai só mudar o documento. Não vai só pedir para a trade fechar o câmbio, vai dar problema. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui a respeito de benefícios fiscais. O Cledson Sense Ribeiro, ele questiona. Tem uma empresa em Brasília para usar o benefício... acredito que seja Brasília. Para usar o benefício fiscal, o benefício de Santa Catarina na importação por conta e ordem de terceiros via trading. Necessito ter filial no estado do benefício? Certeza, com certeza. A importação por conta e ordem, você precisa ter assim, primeiro, vou dar um passo para trás, tá? Até a decisão do STF, era extremamente recomendado que tanto a trading quanto os seus clientes, sejam eles encomendantes, sejam eles adquirentes, estejam no mesmo estado. Vou utilizar o benefício de Santa Catarina. Importante, tanto a trading quanto o encomendante ou adquirente, independentemente da modalidade de importação, estarem em Santa Catarina, seja através da matriz, seja através de filial. Vou usar o Espírito Santo. Importante as duas empresas estarem lá. E ainda dá para juntar outros benefícios fiscais, tá? O Espírito Santo tem um benefício Compete, que é um benefício atacadista, super agressivo. Santa Catarina tem o benefício do centro de distribuição, super competitivo, assim. Tem muitos desenhos tributários legais para montar, para ter a operação regular dentro do estado que está concedendo benefício fiscal. Só que era recomendável, para evitar qualquer risco de um estado ou outro falar, não, o ICMS é meu, não é meu, e os dois ficarem brigando e os dois cobrarem. Uhum. Com a decisão do STF, nessa pergunta, se tiver importação por Santa Catarina, se o adquirente estiver em Brasília, o ICMS vai ter que ser recolhido para Brasília. Ou seja, não existe benefício fiscal de Santa Catarina a ser aplicado. Tá? Então, essa é uma realidade recente, que antes era só recomendável, agora é impossível você operar sem ter essa recomendação. O que antes era uma recomendação, agora é mandatório. E hoje, é uma recomendação, inclusive, para encomenda, pelos riscos que eu apontei. Se for uma encomenda de fato, aí está tudo certo. Tá? Aí o STF já, em tese, já afirmou o entendimento. Bacana. Nessa mesma linha, tem um outro questionamento do Norberto Paz. Ele fala, no caso de importação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros, o benefício tributário obtido com a redução do ICMS na nacionalização não acaba sendo compensado quando é a carga internada, por exemplo, nacionalizada em Santa Catarina e adquirente em São Paulo? Qual a vantagem de fato e o que muda é o fato gerador do recolhimento cheio? Esse Vamos lá. É uma pergunta bem completa, né? E envolve um conhecimento tributário que talvez eu não consiga sintetizar de uma maneira muito rápida aqui, mas eu vou tentar, tá? Como eu expliquei, os benefícios fiscais de importação, eles têm dois grandes blocos, tá? Um diferimento parcial do ICMS, ou seja, a alíquota envolvida deixa de ser, no caso de São Paulo, 18%, passa a ser 4%. Esse é o diferimento parcial, tá? Uhum. E um pedaço que é o desconto chamado crédito presumido, ou seja, um crédito que a empresa recebe, mas que efetivamente não paga. Beleza? Então, esse conceito é importante fixar. Muito bem, vamos tentar fazer um comparativo. Importação por São Paulo. Ok? Você importou, pagou 18% na entrada, entrou com a mercadoria no seu estoque. Você tem 4 opções do que fazer com essa mercadoria. Pode colocar no ativo imobilizado, pode usar para lavar o chão, pode usar no processo produtivo, que seria o insumo, pode usar para revender. Vamos pegar o caso mais simples, que é para revender. Uhum. Porque essa pergunta poderia ter qualquer vários desdobramentos em cima da tributação. Realidades diferentes de análise, mas vamos pegar um fato que é revenda, que é o grosso das importações. A maioria das importações do Brasil chegam no Brasil para ser revendidas. Tá? Então, o cara entrou com 18% de ICMS, nota fiscal, um custo de R$100. Aí ele vai vender, vamos pensar que é super rentável, por R$200. E aí ele vai vender por R$200, 30% em São Paulo, 70% em Minas. Ok? Então, desses 30% de São Paulo, ele vai pagar 18% sobre a sua venda.
Dos 70% para Minas, vai pagar 4%, que é a alíquota interestadual da mercadoria importada, sobre 70% das suas vendas. Existe uma grande possibilidade dele não usar os R$ 18 que ele pagou na entrada. Se ele tiver uma operação interestadual muito grande, porque ele vai pagar 4% na operação interestadual. Tá? Vamos pegar um outro cenário, o cenário que ele importou por Santa Catarina e vai fazer a mesma dinâmica. Importou por Santa Catarina, vai vender para São Paulo, vai vender para Minas. Ele importou, ele recebeu 4% de ICMS dentro de Santa Catarina. Esses 4% ele vai vender para São Paulo, vai destacar quanto? 4. Vai vender para Minas, vai destacar quanto? 4. Então, de cara, ele já tem um ganho de você não imobilizar os 18% na entrada. Você imobilizar os 4%. Ganho de fluxo de caixa. Segundo, possivelmente você não vai acumular o ICMS que você poderia acumular em São Paulo. E terceiro, dependendo da negociação da trade, esses 4 podem não custar 4, pode custar 3,5, pode custar 3, depende da sua negociação com a trade. Que entra aqui. Eu tentei responder que existem 2 benefícios. Um benefício de fluxo de caixa, que é o dinheiro que você imobiliza, e um benefício financeiro líquido. Tá? Tem que ter essa análise na resposta. Nick, eu estou preocupado que a gente ainda tem o tema do IPI, que a gente não falou. Vamos seguindo. E aí, justamente isso, né? Voltando então agora para a questão do IPI, como têm sido as decisões sobre as demandas de IPI, né? Você comentou que tem várias jurisprudências e várias ações judiciais em cima disso. Qual tem sido o direcionamento jurisprudencial nesse sentido? Legal. A questão do IPI na saída subsequente à importação, que não teve industrialização no Brasil, ela é uma demanda, como eu te falei, antiga, né? E tiveram entendimentos diversos desde 2014, 2013 e até 2016, 2017 no STJ. Né? Então, teve uma época que as decisões eram favoráveis aos contribuintes, às empresas que demandavam essa inconstitucionalidade, e teve uma época que era desfavorável. Né? No fringir dos ovos, o que aconteceu? Algumas empresas acabaram tendo decisões favoráveis, outras não. Né? Então, por isso que se você tiver a dúvida de uma demanda tributária, uma dúvida da constitucionalidade da cobrança, é importante ajuizar essa dúvida e esse desafio, porque senão você não vai ter o direito colocado em prática. Né? Então, algumas empresas tiveram essas decisões favoráveis. Na maioria delas, ou na totalidade delas, ou na grande maioria, existiu, após o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado de uma decisão judicial? Não cabe mais recurso. Tá? Mas tem uma ferramenta chamada rescisória. Então, a maioria dessas decisões que transitaram em julgado tiveram rescisórias para desafiar essa decisão que transitou em julgado. Né? E aí, o final dessa história vai se concretizar daqui a 6 dias. No final do julgamento do plenário, que está tendo agora, um julgamento do pleno virtual, do caso da repercussão geral dessa decisão. Então, o que for decidido nesse julgamento será aplicado nas outras demandas judiciais. Não significa que uma empresa simplesmente pode parar de pagar o IPI na saída subsequente à importação. Porque se ela não tiver uma decisão judicial, ela não pode aplicar isso, porque a Receita Federal não mudou as regras. O que está em jogo é o entendimento do judiciário, não as regras da Receita Federal. Então, uma decisão judicial faz lei entre as partes. Qual que é a parte que está desafiando? Vamos pegar a situação da Java. O nosso está no STJ. Se eu fosse aplicar a decisão judicial favorável à Java, essa decisão faz lei entre a minha parte e a Receita Federal. Então, se eu tiver uma decisão judicial transitada em julgado sem uma rescisória, para não pagar o IPI na saída subsequente da Java, eu posso não pagar e não seria autuado. O problema é que se eu tiver uma importação por conta e ordem ou por encomenda, o meu cliente também é equiparado à indústria. E aí, o que acontece?
se ele vai naquela situação típica do brasileiro, né? Que é uma análise rasa, bem rasa da situação. Puta, vou usar a decisão do Adilson? Não pode. A decisão faz lei entre as partes. Ser a parte daquilo não é. E você é equiparado à indústria também. Então, por mais que o Adilson, tenha uma decisão judicial, ela não é extensiva ao NIC, que é meu cliente. Então, o que existe hoje é um risco muito grande que eu vejo muitas empresas utilizando tradings, tendo decisão judicial, muitas delas ainda com a rescisória em cima, que pode ser derrubada a qualquer momento, pode ser, inclusive, retroativa. Sim. Usando essas decisões das tradings e aplicando a si mesmo. E olha só, já antecipando os principais riscos, esse é um grande risco. O regulamento do IPI de 2010, se quiser anotar aí, artigo 9º, inciso, que é aquele número romano, 9, equipara tanto o adquirente quanto o encomendante à indústria. Então, o cliente da trading é equiparado à indústria. Não pode assumir que a decisão da trading se estende a ele. E não pode assumir, no dia 15, se for favorável a Polividros, por exemplo, que agora eu não preciso mais pagar IPI na minha saída. Peraí, você tem uma decisão judicial? A Receita Federal mudou as regras? Se você não tem uma decisão judicial e a Receita Federal não mudou as regras, você vai pagar igual. Você vai ser autuado? Sim. E depois você que se defenda? Sim. Então, cabe cada um correr atrás do seu direito, né? Cada um tem que ajuizar a sua decisão, seu mandado de segurança, a sua ordinária, ou pagar. Né? Ou esperar a Receita Federal mudar as regras, caso a Receita Federal, a União perca no dia 15. Existe uma probabilidade da União ganhar. Sim. Se ganhar, a casa cai para muitos contribuintes que estão aplicando a decisão das trades, entendeu? Na sua visão, você acredita que, saindo uma decisão favorável às empresas, existe uma possibilidade da Receita Federal, por uma pretensão positiva, não, já que tem decisões de repercussão geral, vamos mudar as regras para facilitar as coisas, não? Vou dar um exemplo. O mesmo exemplo do IPI, a gente teve um caso de repercussão geral de uma demanda da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Esse julgamento que vai acabar dia 15, a semana que vem, nesse da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, acabou em março de 2017, 3 anos atrás. Ainda está pendente embargos de declaração para efeitos de modulação, como que vai aplicar e tudo mais. Faz 3 anos que a Receita Federal perdeu, que a União perdeu, a Receita perdeu. Quem perdeu foi a União. Né? Faz 3 anos que ainda está cobrando. Não dá para se esperar uma facilidade na redução. Não, mas é possível, olha só, é um contexto ruim que a gente está vivendo, né? Então é possível que a Receita Federal, que a União ganhe. Sim. O primeiro voto está favorável ao contribuinte, são 11, né? Vamos esperar até a semana que vem. Então vamos lá. Dando sequência, você citou em vários momentos, Adilson, a questão de penalizações, de retributações, de reclassificação, e várias sanções que podem vir, né, autuações e riscos que decorrem disso. Então, se você puder falar um pouco para nós a respeito de quais os riscos, né, que permeiam aí os processos de importação, voltado mais para essa questão do IPI, né, dentro dessa operação. Que tipos de riscos vão incidir muito em cima desse nicho aí do IPI, desse ponto de vista? Eu vou tentar colocar todos os riscos envolvendo o processo de importação numa resposta concisa, porque a gente chegou na hora proposta nossa, né? Mas tranquilo. É legal, é boa, né? Mas é entusiasmante, assim, dá entusiasmo falar desses temas, né? Sim. São controversos, né? Do IPI, o grande risco que existe é o seguinte, é você não estudar, né, a legislação, e você não, no regulamento do IPI, no artigo 9º, inciso 9º, é equiparado à indústria encomendante e o adquirente. Então, é importante aplicar a sua decisão judicial, se você quiser aplicar. E se você não tiver uma decisão judicial, busque uma decisão judicial.
mas não vai aplicar a decisão judicial de terceiros em algo que não te atinge, porque a decisão judicial faz lei entre as partes. Então, essa primeira dica é com relação ao IPI. Com relação ao ICMS, a gente superou em 2017 a discussão se é válido ou não a concessão do benefício A, B ou C. Esse foi um grande avanço, né? A Lei Complementar 160 com o Convênio 190 pôs fim a essa guerra, mais ou menos, né? Essa guerra tributária entre os estados. Então, hoje os benefícios concedidos são legítimos, são reconhecidos, então não existe problema. O problema existe mais hoje na interpretação do que é uma importação por encomenda, do que é uma importação por conta e ordem, principalmente agora que a encomenda possibilita a antecipação de recebimentos por parte do importador junto ao encomendante. Então, o principal cuidado que eu diria é, se possível, estejam as duas partes no mesmo estado que está concedendo um benefício fiscal. Se não for possível, faça a encomenda, mas a encomenda sendo uma encomenda de fato, e não uma encomenda fake, né? É simples assim. Com relação a outros riscos, existem vários, que a maior parte dos empresários não tem ideia, né? Por quê? Porque não respira a importação, não vive a importação. Vou citar um, para te colocar o tamanho do problema, Nick. Ciscoserve, é um tema super antigo, nasceu lá em 2012, para contabilizar serviços que entram e saem do Brasil, né? É preciso registrar esses serviços, né? Como se registra a mercadoria que entra e sai do Brasil, né, através de uma declaração de importação ou declaração de exportação, você tem que registrar o serviço, né? E o que isso tem a ver com a importação? Nada, tudo. A importação tem um serviço básico, que é o transporte internacional, né? E por mais que o transporte internacional possa ter sido pago pelo exportador, no frete CIF, por exemplo, existem taxas locais que são pagas pelo importador, e algumas delas têm que ser lançadas no Ciscoserve. E o que aconteceu? Até 2015, 95%, 97% das empresas deviam estar registrando já há 3 anos, não registravam. E qual que é a multa por não registrar? Vou dar o exemplo da empresa que está no lucro real. R$ 1.500 por mês, por registro não efetuado. Prazo prescricional de uma autuação tributária ou acessória como essa é de 5 anos, 60 meses. 60 meses. Então, Nick, se você teve uma importação há 5 anos atrás que você não fez o registro do Ciscoserve, você já deve, como multa principal, R$ 90 mil. Se você tiver 10 importações por mês, multiplica isso por 600. 600 vezes R$ 90 mil. São milhões de possibilidade de multa. E muitas empresas até hoje não registram, tá? Isso é tão velho, né? Isso é antigo. Mas o compliance ainda é muito pequeno. Vamos falar ainda envolvendo o mesmo tema, transporte internacional. 99% das empresas que importam não sabem se contratar um frete internacional com alguém que está no paraíso fiscal, vai ter que pagar imposto de renda. Como que eu vejo quem que é? Eu contratei o agente de carga aqui, contratei o meu vizinho, que é agente de carga. Não importa. O que importa é o que está escrito no conhecimento de embarque. Lá no BR, Ponto Superior Direito, vê o que está escrito lá. Vê o endereço daquele negócio. Se o endereço for Singapura, por exemplo, vê se você pagou. Se você não pagou, você está devendo imposto de renda daquele frete. Você junta isso por 60 meses. Né? Classificação fiscal. Quantas vezes eu não vi o time operacional, clientes, despachantes aduaneiros, festejando depois. Yes, Canal Verde, yes! Passou essa classificação fiscal, ninguém pegou. Cara, o que mais tem hoje em dia é uma revisão aduaneira, que a Receita Federal tem 5 anos. E é melhor você guardar esses documentos por 5 anos. Todos os nossos documentos de processo de importação que a gente tem pela Java, a gente guarda durante o prazo prescricional, por mais que a gente manda para os clientes, que é a responsabilidade deles, está tudo arquivado aqui, em arquivos eletrônicos. Se você não tiver uma boa análise de classificação fiscal, achar que porque passou pelo Canal Verde você não tem mais problema, está muito enganado.
Essas revisões aduaneiras acontecem e as multas vêm num prazo prescricional de 5 anos. E o problema é que a pessoa que cuidava disso há 3, 4 anos atrás nem existe mais, né? E o último, só para reforçar, o risco da interposição fraudulenta, que a empresa importa sem nem saber que ela devia estar participando da ADI como encomendante ou como importador por conta e ordem, adquirente. Então, essas importações fraudulentas, né, que um empresário nem sabe muitas vezes que está importando. Ah, não, meu vizinho importou para mim. Não pode. Você tem que ter radar, você tem que estar vinculado com a empresa que está importando, tem que estar na ADI. Né? Então, esses cuidados todos são necessários para evitar autuações. Bacana. A gente teve uma pergunta ali do Tauan. Ele questiona: pode-se utilizar essa aplicação do IPI no restante da cadeia, conforme explicado, e o benefício fiscal do ICMS na mesma operação de importação no ato de nacionalização? Tá, que são duas perguntas em uma. Vamos primeiro pelo do IPI. Do IPI, só um minuto, deixa eu tomar uma água aqui. Senão a voz some aqui. Do IPI, como eu falei, tanto a trading quanto o adquirente ou encomendante são equiparados à indústria. Isso significa o quê? Eu tenho uma mercadoria que eu importei, eu paguei o IPI na entrada da Java, na DI. Aí eu vou mandar uma nota para o NIC, que é meu encomendante e o meu adquirente. Tá? Na minha nota de saída, eu tenho que destacar o IPI, com uma nova base de cálculo. Qual que é a base de cálculo da minha nota fiscal de saída? Valor de produtos, que eu te mandei, que é diferente da base de cálculo da DI, que é valor aduaneiro. Então, tem uma diferença de IPI que eu tenho que pagar. Esquece a decisão judicial, estou falando sem decisão judicial. Então, eu mando uma nota para o NIC, que é meu cliente, com IPI. Só que o NIC também é equiparado à indústria. Pensa que eu tenho uma DI, que o valor aduaneiro é de 100. Vamos pensar que pela despesa aduaneira, demurge, a minha nota de saída é de 150. Né? E a alíquota de IPI é de 10%. Então, eu paguei R$10, 10% de R$100, né, na minha DI. Eu vou ter que destacar R$15 na minha nota para o NIC, que é 10% dos R$150. Nesse destaque de R$15, eu tenho que pagar a diferença do IPI, R$5. E você, NIC, vai vender R$200 para os seus clientes. Ao vender por R$200, você vai ter que destacar 10% de R$200. Você vai ter que destacar R$20 de IPI. E você, como tomou o crédito dos meus R$15 que eu destaquei na minha nota, você vai pagar mais R$5 de diferença de IPI. A pergunta do Tauan é: ok, eu, Adilson, tenho uma decisão judicial. Então, eu paguei os R$10 na entrada e mandei uma nota de R$100 para o NIC, sem IPI. E agora, NIC, o que você faz? Alternativa A, manda com 200, sem IPI. Alternativa B, manda com 200, com IPI. Qual que é a alternativa correta? A B. A B. Você vai ter que mandar com IPI, porque você também é equiparado à indústria. E essa decisão judicial minha faz lei entre eu e a Receita Federal. Você não tem nada a ver com isso. No caso de tendo essa possibilidade da ação judicial, pode ter concomitante, no mesmo processo ali, o benefício fiscal, utilizar... O ICMS, não, então, são discussões separadas, né? O ICMS é um tributo que corre paralelo ao IPI. Mas a aplicação dos dois benefícios no mesmo processo não tem problema. Não tem. Assim como você pode aplicar o ex-tarifário, assim como você pode aplicar incentivos de PIS e COFINS que o governo pode dar, assim, eles se sobrepõem, assim, são tributos diferentes que se sobrepõem. Só tem que analisar quando você tiver uma sobreposição de um mesmo tributo. Sim. Dois benefícios em cima de um mesmo tributo, isso poderia gerar algum... Tem que analisar caso a caso. Né? Sim. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Adilson. O Gilmar, ele está questionando. Empresas importadoras que ao mesmo tempo adquirem mercadoria para revenda e matéria-prima acabam acumulando crédito de IPI. A Receita Federal admite que relativo à indústria pode ser compensado esse crédito, mas relativo às revendas não está admitindo. Existem decisões favoráveis ao aproveitamento de IPI para a revenda? Então, nas
importações. Deixa eu tentar contextualizar a pergunta do Gilmar, né? Pelo que entendi, ele importa R$ 100, né, esse exemplo que a gente usou, né? Só que ele importa próprio. Vamos assumir que importa próprio para simplificar. Ele pagou R$ 10 na DI, porque a alíquota de 10%, o valor aduaneiro é de R$ 100, ok? Desses R$ 100, 50 ele vai revender, 50 ele vai usar como insumo. Tecnicamente, o que ele tem que fazer? Nos 50 que ele tem como insumo, ele já falou, né? Ele tomou crédito e na venda da fralda, do espumante que ele vai produzir com aquele insumo e vender para o mercado, ele vai deduzir o IPI, vai tomar o crédito e vai usar naquela venda. Na parte da revenda, esquece isso, pensa que só importei R$ 50. Ele tem que destacar na saída subsequente dele o IPI, e ele vai usar o crédito de 10% sobre R$ 50 da entrada para deduzir do débito da saída subsequente. Agora, se ele não estiver destacando a saída subsequente, é um problema, porque nem todo mundo sabe que na revenda o importador é equiparado à indústria. Isso consta tanto no regulamento do IPI de 2010, quanto nas instruções normativas da Receita Federal. Bacana. E é esse o alvo, o objeto de discussão em andamento no STF, que dia 15 vai ter a decisão final. Então, dia 15 nós temos um mar de possibilidades e futuros incertos ainda, né? Tudo Sim, baseado no dia 15. A gente tem o direcionamento. Aí cabe cada um ou aguardar a Receita Federal mudar a regra ou buscar os seus direitos numa demanda judicial. Bacana, bacana. Adilson, não tem mais... surgiu mais uma pergunta. Vamos fazer essa, daí acho que a gente pode encerrar. Tá bom. Sobre as modalidades de importação, do Victor Hugo. Existe a opção de ser feita uma parceria com uma importadora, ela ficar responsável pelo produto e você pela operação comercial? Isso seria legal? Seria. É que existem 1000 possibilidades nesse desenho. Pensar, o Victor Hugo, né? Victor Hugo, Victor Hugo tem uma empresa de representação comercial. Fechou a representação comercial com o exportador X de bolinha de gude. Aí ele fala, Nick, eu quero que você importe as bolinhas de gude, que eu não quero importar, e eu vou vender para você, né? Aí o Victor Hugo é um representante comercial, ele tem uma equipe de vendas que vai vender, tirar pedidos para o Nick faturar para o mercado. Essa é uma possibilidade legal. Tá? Segunda possibilidade legal. O Victor Hugo monta uma empresa comercial distribuidora. Ele não quer só vender, ele quer distribuir as bolinhas de gude no Brasil, né? Então, para isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que montar a empresa, colocar o capital social na empresa, integralizar com origem conhecida de declaração de imposto de renda o capital social da empresa, entrar com pedido de radar e ter radar, para poder fazer importação através dessa empresa parceira. E essa importação pode ser por encomenda ou por conta de ordem. Aí tem a terceira possibilidade, que muita empresa faz, que é o Victor Hugo abre uma empresa, vai distribuir para o mercado e fala, Nick, importa aí para mim e me vende. O Nick vai lá, importa e vende para o Victor Hugo distribuir. Isso é uma interposição fraudulenta. Isso é fraude. Isso gera pena de perdimento dos últimos 60 meses. São as 3 possibilidades. 2 delas legais, 1 delas ilegal. Bacana. Então, existe a possibilidade dentro da legalidade e o risco também da ilegalidade ali. Mas bacana, Adilson, queria agradecer em nome da Logocomex, em nome de todos que acompanharam ali a sua disposição, né, a sua prontidão em nos agraciar aí com todo esse conhecimento, né, e compartilhar toda a sua experiência dentro da área de importação, dentro das importações, né, e ceder seu tempo para estar aqui batendo esse papo com a gente. Agradeço também a presença de todos aí que disponibilizaram os tempos nas suas casas ou nos seus trabalhos, não sei como é que está esse período, para acompanhar aqui esse bate-papo, né, e adquirir aí muito mais conhecimento, esclarecer dúvidas junto aqui com a Adilson. Então, em nome da Logocomex, né, eu agradeço você, Adilson, agradecemos a Java por toda a disponibilidade e ficamos à disposição de todos, né, para o que vocês necessitarem. A Adilson sabe que pode sempre contar com a gente para o que for necessário. E concedo a palavra aí para que você possa encerrar também, se despedir do pessoal.
Eu agradeço muito a oportunidade, a parceria com a Locomex, ela já é antiga, vocês, assim, têm uma proximidade muito grande conosco, tem uma inteligência naquilo que vocês fazem muito profunda. Eu entendo que as empresas que têm esse conhecimento profundo são as que se destacam no mercado, então parabéns pelo Locomex, obrigado, Nick e Locomex, pelo tempo. Obrigado a todo mundo que participou dessa transmissão aí. Contem conosco para que a gente possa ajudá-los a importar indevidamente. Esse é o nosso trabalho, para aqui que a gente, para isso que a gente acorda todos os dias, tá bom? Obrigado. Boa semana para todo mundo. Obrigado, Adilson. Uma ótima semana para todos, para você também. E ficamos à disposição de todos vocês que precisarem. Estamos aí para Java e Locomex prontos a ajudar no que for necessário. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Uma ótima tarde para todo mundo. Um abraço.